Vamos dar início, então, nessa tarde de hoje, ao lançamento dos livros Protagonistas e Intérpretes de 1968, Silenciamento, Ocultamento e Memória, da professora Maria Ribeiro do Vale, Uma Bibliografia do Marxismo no Brasil, dos Primórdios a 1968, do historiador e arquivista Danis Karepovs, e Revoluções Brasileiras, segunda edição, revista e ampliada, resumos históricos, escrito por Gonzaga Duque e organizado por Francisco Fucci, Vera Lins e Daniele Crepaldi. As três obras têm temáticas em comum, como a censura, a resistência e a busca pela democracia em meio a regimes autoritários, assuntos muito pertinentes no tempo presente. Para dar início à sessão, convidamos o excelentíssimo senhor vice-reitor da Unesp, professor Dr. César Martins, para compor a mesa. Convidamos também a professora Maria Ribeiro do Vale, coordenadora do SEDEM, o professor Francisco Fucci e o pesquisador Danis Karepovs. Obrigado. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor vice-reitor da Unesp. Muito boa tarde a todos e todas presentes. Eu imagino que também estamos acompanhando por alguma mídia. É um prazer imenso estar com todos vocês para essa cerimônia, para esse marco de lançamento de um novo material bibliográfico. Eu não tenho dúvida de que eu tenho uma proximidade muito maior com Maria Ribeiro e, embora eu seja um biólogo, acho que eu trabalho numa área um pouco distante das temáticas aqui apresentadas, mas tenho consciência bastante clara do valor dos devidos registros históricos, especialmente aqueles que consideram muito próximos a nós aqui no nosso país. É uma história que, se não for muito bem registrada, ela pode se perder com muita facilidade, ainda mais em momentos tão turbulentos no qual algumas identidades tendem a ser apagadas num país como o nosso Brasil. Então, é um prazer imenso estar aqui com o professor Francisco, o professor Danis, que eu conheço agora, e a professora Maria Ribeiro, que eu já tenho contato de longa data, inclusive ela até me presenteou com a obra, e eu espero em breve também ter acesso via compra, que o professor Gésio acabou de perguntar que eu compre mais livros. Mas eu tenho feito isso, viu, Gésio? Me preocupa agora que eu deveria ler um pouquinho mais também, mas eu acredito que estar cercado de livros já é alguma coisa. Espero que após a aposentadoria eu consiga ler um pouco mais. Mas é um grande prazer para a Unesp poder sediar esse evento organizado pelo SEDEM, nosso Centro de Documentação e Memória, que tem como objetivo resguardar um pouco da história da própria universidade, mas também da história da nossa sociedade, em especial desses movimentos sociais que tiveram um papel muito significativo no desenvolvimento político do nosso país. Então, eu não tenho dúvida de que essas obras, elas muito engrandecem não apenas a produção acadêmica, mas elas trazem profundas contribuições, professora Maria, à nossa sociedade. Então é bastante gratificante ver também o envolvimento da nossa editora, da Unesp, a FEU, que, se eu não me engano, é a editora de 2 desses livros, né? Um só? Mas eu vi a FEU carimbada na capa de 2, se eu não estou enganado. 2, Gésio?
O Gésio... estão dizendo. Na verdade, três. Na verdade, três. Tem o QR Code que também é O Gésio não está acompanhando direito o quanto ele tá, o ritmo das vendas. É quando a empresa cresce, sabe? Muita venda, ele não está acompanhando, ele só fica olhando a entrada do dinheiro. Mas muito bom. Eu faço esse destaque porque muito nos engrandece ver a todo momento a Fundação Editora da Unesp sempre aparecendo como protagonista no sentido de suporte a determinadas áreas acadêmicas que o setor mercadológico comercial geralmente negligencia muito, em especial das humanidades. Eu estava vindo agora com o Luiz Fernando, que trabalha comigo, e nós estávamos comentando que assim, a gente escuta tanto falar da FEU, o Gésio, e a gente comentou, quem foi que falou da FEU? Alguém falou bem da editora semana passada, eu já nem me lembro, de tantos que destacam a nossa editora, né? A exemplo da última feira, a famosa feira de Frankfurt, do ano passado, que saiu um destaque no jornal, né, dizendo que, não sei se foi na Folha ou Estadão, uma dessas mídias, fazendo um destaque dos grandes negócios que ocorreram na feira de Frankfurt, e ao final ele falava que, mas quem saiu a maior ganhadora foi a Fundação Editora da Unesp, que abocanhou os melhores materiais, uma coisa assim. Eu falei, nossa, eu vi aquilo e falei, meu Deus, é a nossa editora que está fazendo isso. Então eu espero que esses materiais publicados, via FEU, via quaisquer que sejam outras editoras, consigam de fato impactar aí, ou pelo menos levar formação, conhecimento para essa nossa sociedade, para que a gente possa passar, inclusive, por momentos turbulentos como esse, né? Vivemos um momento um pouco, não sei se é atípico ou típico do nosso país, no qual temos posições políticas e ideológicas bastante definidas e contrastantes no país. E é importante que a gente, ao final de tudo isso, a gente tenha maturidade e bom senso e que a nossa cultura, o nosso povo consiga avançar. Então é isso. Professora Maria Ribeiro, obrigado pelo convite. Parabéns a todos vocês por conseguirem fazer essas entregas, né? Eu já tive tentativas de produzir material biográfico, alguns pequenos livros da minha área, e sei o quanto que é dificultoso, né? Às vezes, para você escrever, eu estava hoje trabalhando um pequeno texto aí para as nossas mídias, e aí eu tinha que escrever apenas 3.000 caracteres, é uma página, né? E aí, claro, tem que ser conciso, mas a dificuldade que é escrever uma página, quiçá reunir informações que em mais de 350 páginas. Então, parabéns a vocês e que a nossa comunidade, que os brasileiros usufruam muito e aprendam muito com esse material. Obrigado, Maria. Eu que agradeço. Passamos a palavra para a professora Maria Ribeiro do Vale, que vai dar início à apresentação do livro. Boa tarde a todos e todas. Eu tenho criado o hábito de ler. Eu tenho estou tendo dificuldade de falar, né? O que vem, enfim, de um texto mais longo, porque eu falo bastante e escrevo. Eu falo, acho que mais que escrevo. Mas, enfim, eu vou pedir aqui para vocês, eu vou ler para vocês a apresentação do texto. Eu pensei muito e eu falei, bom, as pessoas estão indo conhecer o texto, conhecer o tema. Então, eu vou dividir com vocês a apresentação do texto e depois a gente, no debate, pode, então, aprofundar em como eles foram tratados, né? Quais resultados foram conseguidos. Gostaria muito de retribuir, aliás, eu tinha que ter feito isso antes, as palavras do professor César, uma pessoa que eu admiro e gosto muito. Gostaria também do professor Furt, que foi meu professor, assim, eu achava uma maravilha ser aluna do Furt.
Imagina agora estar sentada numa mesa, lançando livro com o FUT. É assim. E contar ainda que a gente tem um grupo de estudos. Então, FUT, obrigada. Obrigado a você. E o Dainis Karepovs, um grande pesquisador do CEDEM. Né? Então, era um incentivo para a gente sempre ter, é sempre um incentivo para a gente sempre ter o Dainis no CEDEM. Passo então a leitura, espero que não seja qualquer coisa, vocês podem falar também que está muito demorada. No ano de 2018, as publicações referentes ao cinquentenário de 1968 apresentaram uma notável abordagem dos acontecimentos relacionados ao golpe civil-militar de 64, que precedeu esse período e que ainda exerce uma influência significativa sobre a política nacional. Já preciso falar um pouquinho que esse livro trata das repercussões que tiveram os 50 anos de 68, né? Então, eu estou falando deste período sem citá-lo. Acreditamos que essa ênfase possivelmente se deva ao contexto político do período, caracterizado pela crescente ascensão da extrema-direita, o que fez com que a memória e as implicações desses acontecimentos históricos continuassem a desempenhar um papel significativo da consolidação da democracia brasileira. O avanço da extrema-direita no país demonstra que algumas feridas de 1968 ainda permanecem abertas. Por outro lado, movimentos de resistência estudantil, como das ocupações de escolas em São Paulo, o que é mesmo bom datar, não é? E no Paraná, transcorrido entre 2015 e 2016, também voltaram à tona. Então, isso é um alento para a gente. Nessa repressão está aumentando, nós também temos resistência de alguma forma. A forte repressão aos movimentos sociais pela polícia, o desmantelamento dos direitos políticos sociais, dentre outros, e a dificuldade de revertê-los parecem remeter à crise mundial de 68. Embora esse ano maldito tenha marcado o calendário da década de 60, ele parece não ter terminado e, mais do que isso, ter sido reformulado em alguns de seus aspectos centrais. As grandes manifestações pela volta da ditadura, realizadas em um curto espaço de tempo em relação àquele, encenavam um momento sangrento de nossa história que parecia terminada. Eu lembro que eu estive, o professor Tulo deu a conferência de abertura, eu vi ele aqui hoje, não sei se ainda está. Em 2014, com os resultados da Comissão Nacional da Verdade, a gente estava juntos nesse evento que ele deu a conferência, e foi lançado, então, o relatório da CNV. E, para surpresa nossa, né, no dia seguinte, parece, foi muito rápido. Em 2014 mesmo já tinham essas manifestações da extrema-direita, né? Quer dizer, muito paradoxal, né? Você vê uma conquista, a Comissão da Verdade, com mais críticas que podemos fazê-la, e imediatamente também já estavam nas ruas muitas pessoas, né? Já tinha uma mobilização muito grande. Esta pesquisa pôde verificar que em 2014 os acontecimentos de 68 também estiveram implicados nas análises sobre os desdobramentos do golpe de 64, assim como este tem sido igualmente tematizado nos debates de 2018 sobre o legado de 68.
sempre existe, né? São 2 anos chave, né? 2 anos sangrentos da ditadura, tanto 64 quanto 68, 64 o golpe e o 68 o AI-5, né? Em 2014, voltando ao que eu já tinha falado, né, o país começava a corporificar uma crítica contundente e quase uníssona ao golpe militar. Aqui acho que errei, não era uníssona, porque tinha muita gente, né, fazendo coro do outro lado. Apenas 4 anos depois, a extrema-direita, acompanhada por um número expressivo da população ultraconservadora, foi às ruas levando a bandeira do retorno à ditadura militar, insuflado tanto pela mídia hegemônica quanto pelas redes sociais. Dar voz aos protagonistas e intérpretes de 68 é um meio de resistir no campo das disputas simbólicas em torno de sua memória e legado históricos aos discursos negacionistas sobre os crimes da ditadura. Aí, aproveitando a presença do professor César, né, o negacionismo da ciência, né, foi muito forte. Os principais seminários coletivos e relatos individuais de 2018 apresentam, em sua maioria, um conjunto de vozes que precisam ser ouvidas, escritas e contadas, uma vez que seu principal teor é, de um lado, o da crítica à repressão e ao autoritarismo estatal, e de outro, do enaltecimento das lutas sociais neste período sombrio da história brasileira e que, sobretudo a partir da segunda metade da década de 2010, pareceu situar-se entre a tragédia e a farsa. Os intérpretes e protagonistas parecem voltar à resistência por meio de publicações, eventos e bibliografias que, nas circunstâncias perturbadoras de 2018, constituíram um forte coro para que as atrocidades dos anos de chumbo não fossem esquecidas e, assim, mais facilmente reativadas no presente histórico. Em 2018, o que é importante, eu acho, salientar, nós ainda tínhamos nos movimentos, nos eventos acadêmicos, uma grande crítica à ditadura, né? Paralelamente a esse movimento, né, corre em paralelo mesmo esse movimento da ultradireita. Isso ficou bastante evidente durante os eventos dos quais participei, particularmente pelo predomínio da abordagem das greves de Osasco e Contagem. Um evento emblemático dessa conjunção foi o Seminário Nacional Marx 200, 1968 mais 50. A atualidade de Marx e as lutas sociais no século XXI, realizado na Universidade Federal de Alfenas, Unifal, e organizado por Luiz Antônio Gropo, importante intérprete das lutas estudantis em nível local. Bom, nesse evento pude balizar o escopo de minha pesquisa e aprofundar a minha hipótese de que os 50 anos de 68, rememorados juntos com o bicentenário de Marx, passaram a enfatizar outros movimentos sociais para além das organizações estudantis. E foi nesse momento que eu vi, né, sei que tem colegas que discordam, mas que, ou por coincidência, nos eventos que eu fui, os 50 anos de 68 vieram acompanhados do bicentenário de Marx. Então, parece que a temática 1968 se multiplicou em movimentos sociais, né, em outros movimentos do Sem Terra, teve uma fala,
Contagem em Osasco, em vários eventos, né, as greves de Contagem em Osasco foram tematizadas. Então, tentando interpretar essa volta, né, da esquerda na academia, eu acho que ela se valeu muito da questão do bicentenário de Marx. Este espaço tornou explícita a estreita vinculação entre os movimentos sociais da contemporaneidade com o arcabouço teórico marxiano e os protestos de 1968. A Associação de Docentes da Universidade de Uberlândia, a ADUFO, organizou um evento significativo durante o ano de 2018. Na mesa em que participei, tivemos algumas exposições sobre o movimento do sem-teto, além da minha conferência sobre o movimento estudantil. Novamente, os movimentos estudantil e de trabalhadores foram abordados em conjunto. No 6º Seminário Internacional do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, fui responsável pela conferência de abertura do evento. Nos outros dias, a greve de Volta Redonda, um contexto emblemático de nossa pesquisa, foi tema, sendo apresentada pela memória viva do professor Alexandre Avelar. Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar que tem um recrudescimento da ditadura na sociedade, mas ainda há espaço na universidade para tratar de movimentos libertários, tratar da resistência. A exposição sobre as greves de Contagem em Belo Horizonte, uma das principais mobilizações do período em questão, evidenciou o estreito diálogo existente entre ambas com o movimento estudantil. Essa proximidade passava em grande medida pela retomada do arcabouço teórico do marxismo. Ao examinar o material sobre a greve de Osasco, arquivado no acervo do Centro de Documentação e Memória, CEDEM da Unesp, que tenho muito orgulho de ser coordenadora, percebi uma significativa... Aqui eu não era. Aqui eu era só uma pesquisadora. Percebi uma significativa semelhança com o material do movimento estudantil preparado para o 30º Congresso da UNE. A partir de então, tive fortes indícios da ligação entre o movimento estudantil, predominantemente o secundarista, e a greve de Osasco, que questão essa, a meu ver, ainda não aprofundada pela literatura existente. Foi neste momento que a pesquisa passou a ser contemplada com novos indícios. Então, eu trabalhei, né, até aqui eu tinha trabalhado com movimentos de classe média que saíam às ruas, né, mobilizações que tiveram muito apoio da sociedade, e eu me deparei com um outro movimento, né? A própria professora Elgária Matos, ela diz, eles corriam, eles estavam movimentando, mas corriam, né? Isso falando da França, ela diz, corriam em paralelo. E então, eu acho que faltam, existem, o Marcelo está aqui, existem estudos sobre, mas eu acho que ainda são poucos, estudos que mostram que os secundaristas tiveram também uma participação fundamental. E em Osasco e Contagem, eles eram, ou vinham da política, que era para se tornar operário, né, que tinham correntes que pregavam isso, ou eles eram de fato operários. Eles moravam em Osasco e Contagem e participavam das ocupações da fábrica, né? Enfim, no CEDEM, o primeiro documento que consultei foi uma carta única e exclusiva do acervo, nunca antes consultada, escrita por José Ibrahim, um estudante secundarista e a principal liderança da greve de Osasco.
Nela, ele registra os principais momentos do movimento grevista e faz uma avaliação geral a respeito. Após o exame desse documento, tive a oportunidade de entrevistar o senhor José Luiz Del Roio, uma das principais lideranças do PCB, que teve uma participação intensa tanto no movimento estudantil quanto na greve de Osasco. Pessoal, eu acho que eu já falei bastante, eu vou acelerar aqui a minha fala, tá? E porque agora, de fato, a professora Algária, que eu citei aqui, ela faz uma releitura, porque a gente sempre estudava que na França os operários tinham marchado ao lado dos estudantes e vice-versa, e que aqui no Brasil não tinha essa vinculação. E era uma vinculação muito grande. Então, eu fecho aqui, né, o meu texto, a minha fala, tentando mostrar a importância da resistência, seja ela a estudantil, seja ela a operária. Insisto, né, em repetir que a operária, pelo dissídio, pelo aumento de salário, ela começa antes de 64 e vai muito além. O movimento estudantil começa em 68, depois em 66, depois em 69 já está indo para a luta armada. É um movimento mais passageiro, mas também mostrar que houve a possibilidade de junção por um país melhor, enfim, pela crítica e resistência à ditadura militar. Eu agradeço. Passamos a palavra para o professor Francisco Fucci. Obrigado. Precisa do microfone? Sim, Com licença. Obrigado. Aqui já está? Tá. Boa tarde. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui, a presença, o interesse. Agradeço muito à professora Maria Ribeiro do Vale, que adotou imediatamente essa proposta da gente fazer um encontro, né? A gente imaginava um encontro o mais informal possível para estabelecer conversa e diálogo entre trabalhos que possuem, sim, afinidades, né? O lançamento mais recente, o livro mais recente que nos provoca a todos e a todas, é o livro da Maria Ribeiro do Vale, né, que ela aqui fez um belíssimo resumo, uma belíssima apresentação, Protagonistas e Intérpretes de 1968. Eu vou falar de um autor e de um material bem mais antigo, que se reporta a um período histórico. Então eu estava até desconfortável, falei, quando eles anunciaram que autores, eu falei, não sou autor, nesse caso eu sou co-organizador. Essa é uma edição já revista e ampliada, muito bem sucedida, graças mais uma vez ao trabalho editorial da Unesp, essa bravíssima equipe. Não é à toa que a editora Unesp é a melhor editora universitária, a maior editora universitária do Brasil, e hoje produz inveja entre vários editores privados, né? Não vou citar nomes aqui para não ser tão deselegante assim, porque é uma editora muito ativa e graças ao trabalho fantástico, hoje comandado pelo professor Gésio Gutierrez, e que tem uma equipe valorosíssima, muitos deles aqui nessa sala nesse momento. Bom, essa edição de Revoluções Brasileiras, o Gonzaga Duque era um autor mais conhecido como crítico de arte, foi um crítico de arte pioneiro da arte moderna. Eu sempre faço uma crítica ao chamado modernismo, né, paulista de 1922, né? O modernismo no Brasil começou muito antes, pelo menos meio século antes, né? E um exemplo notável disso é a própria obra do Gonzaga Duque. O Gonzaga Duque, afora o seu trabalho como crítico de arte, ele também era escritor, escreveu um romance na virada do século, Mocidade Morta, que é considerado um dos romances mais impressionantes da literatura moderna brasileira, né? Hoje menos conhecido.
Tínhamos um colega na Unicamp, já de saudosa memória, que sempre falava que Mocidade Morta era um dos romances mais importantes da literatura brasileira, né? Sobre a geração de artistas desenganado pela República. O Gonzaga Duque também foi desenganado pela República. Ele apostou muito na República, esse livro mostra isso também. Ele apostou muito no fim da monarquia e no início da República como sendo um momento de revolução, né? Um momento de mudanças, transformações sociais importantes no Brasil, e a República entrou, né, pela mão dos militares inicialmente, e em segundo lugar a oligarquia paulista sentou lá e não quis mais entregar a rapadura, né? Bom, esse livro aqui, por que ele tem importância? Ele surgiu em 1898, a sua primeira edição, né? O Gonzaga Duque fugiu completamente da sua, vamos dizer, prática como crítico de arte, como romancista. Ele subintitula, esse subtítulo é muito importante, Resumos Históricos. Ele pensava nesse livro como um manual, se não didático, paradidático. Ele batalhou muito, de 1898 a 1905, quando saiu a segunda edição, o que mostra que o livro foi muito bem recebido. Primeira edição 1898, segunda edição 1905. E o que ele fazia? Então essa é a pesquisa, e devemos muito aqui a Daniele Crepaldi Carvalho, que está aqui presente. Por favor, Daniele. Ela é uma co-organizadora, uma grande pesquisadora, e também a Vera Lins, que talvez seja a principal pesquisadora do Gonzaga Duque no Brasil, que está lá no Rio de Janeiro, já aposentada há muitos anos, né? Infelizmente, por razões de saúde, não pôde estar com a gente hoje aqui. Bom, o que aconteceu? O Gonzaga Duque pegou esse livro. Então aqui, olha, vocês têm, além dos resumos históricos, vocês têm pelo menos 100 páginas de anexos. Ele pegou esse livro e mandou para todas as, então, tinha outro nome, mas era isso, secretarias, né, de educação dos vários estados e províncias do Brasil. Ele mandou, dizendo, olha, tem aqui um manual de resumos históricos e a nossa sugestão é que seja adotado nas escolas, né? Adivinhe se foi adotado. E por incrível que pareça, a única resposta positiva, pelo menos aquilo que a gente conseguiu, né, em termos de documentos históricos, foi a da Secretaria do Paraná. A Secretaria do Paraná responde muito positivamente e diz, olha, bacana, parabéns, estamos fazendo esforços para que esse livro seja adotado. Pelas nossas informações, o livro também não chegou a ser adotado no Paraná, mas já o gesto dessa secretária mostra, pelo menos, um retorno positivo em relação a esse trabalho. Bom, então, veja bem, resumos históricos, o que eu poderia destacar aqui, né? Motivo de destaque, motivo de satisfação, digamos, dos pesquisadores contemporâneos, aqueles que se identificam com a perspectiva que a Maria do Ribeiro do Vale apresentou aqui, que esse livro começa, né, a primeira revolução que ele assinala aqui, né, a primeira revolução brasileira, né, Quilombo dos Palmares, né, Pernambuco, e a gente sabe que hoje é, na verdade, divisa de Alagoas, né, mais propriamente estado de Alagoas, 1630 a 1695. Ele começa com o Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares. Então já é de destacar um autor da classe dos literatos brasileiros, não há dúvida, né? Ele era de uma classe média destacada no Rio de Janeiro, que começa os seus resumos históricos reafirmando a importância do Quilombo dos Palmares. E ao longo do livro, várias e várias revoluções, as revoluções do século XIX, né, contra a monarquia, etc, etc. Entre elas, a importantíssima revolta da cabanagem, né? Belém do Pará, mas não só Belém do Pará, toda a Amazônia depois, né? 1835, 1840, que é uma revolução que praticamente chegou aos limites da separação do território dos cabanos, dominado pelos cabanos, que era a população ribeirinha, né? De quilombolas, indígenas, né? Pescadores artesanais, mestiços de toda ordem, que estavam contra o poder de Belém do Pará, de Grão-Pará, e basicamente contra o poder colonial ainda remanescente de Portugal, né? Foi derrotada, evidentemente, e o Brasil continua unificado. Mas o fato dele ter destacado também a importância da revolta da cabanagem merece crédito, né? A gente precisa reafirmar aqui,
porque não era tão comum, aliás, era completamente incomum, como é incomum hoje. Quando você vai trabalhar com esse tema hoje, as pessoas esquecem muito rapidamente, especialmente aqui no sul, Maravilha. Bom, então, esse é Revoluções Brasileiras. Eu vou aproveitar o meu tempinho aqui, Maria, e fazer também a divulgação desse trabalho, que é como se fosse um produto paralelo, não é? Do Revoluções Brasileiras. A gente pensou várias vezes em fazer um anexo, mas merecia uma edição separada, né? Esse livro é bem menor, ele tem 100 e poucas páginas, 130, 140 páginas. É o Sangra Vida, o título é do Gonzaga Duque, que era um escritor, que era também, às vezes fazia poesia, etc. Romance libertário, inacabado e inédito, Gonzaga Duque. Ele passou todo o final da vida dele, ele morreu em 1911, né? Ele passou todo o final da vida dele anunciando que ele estava trabalhando assiduamente na confecção, na elaboração desse romance, Sangra Vida, né? Ele morreu e o romance não foi concluído. E o romance, portanto, nunca foi publicado. Mas, graças especialmente também a Daniela Crepaldi, graças às pistas da Vera Lins, né? Graças a autores, pensadores e professores que nos antecederam, Alexandre Eulário, aqui em São Paulo, etc., nós fomos atrás dos fragmentos, né? E com um trabalho mesmo de garimpagem no Centro de Documentação Alexandre Eulário, lá no IEL da Unicamp, onde nós trabalhamos, também um trabalho lá na Biblioteca Nacional e na Fundação Casas Rui Barbosa, para falar dos principais acervos, se conseguiu reunir os fragmentos disponíveis. É possível que haja ainda algum fragmento? O desafio é para vocês, irem atrás, né? Mas acho bem difícil. O trabalho foi bastante sério e a gente conseguiu chegar a essa organização que dá para entender o fio da meada de uma história, de um enredo, né? E que permanece, claro, inacabado. Não é um romance que tenha começo, meio e fim, mas é muito importante que as várias tentativas do Gonzaga Duque estejam aqui registradas. Existem também várias resenhas, vários comentadores. Esse romance era muito esperado, porque o Gonzaga Duque já era muito conhecido, muito importante no cenário artístico e no cenário literário do Brasil e do Rio de Janeiro, né? Então fica aí o Gonzaga Duque. Esse trabalho saiu numa editora que é uma parceira da Unesp, Cultura Acadêmica. Ele pode ser baixado facilmente, gratuitamente, como e-book, por qualquer um de vocês, né? E quem quiser a versão impressa, faz um pedido na gráfica. E o preço bem razoável, né? E ele é mandado, como se manda hoje, estante virtual, Amazon, etc, e a pessoa pode receber em casa. Eu recomendo, aqui na mesa de chegada, aqui de abertura ou de entrada, vocês podem encontrar o QR Code, que a Maria José, lá da Livraria Unesp, gentilmente nos preparou hoje. Aquele QR Code dá acesso direto. Fora isso, vocês podem entrar no site da editora Cultura Acadêmica e pesquisar Sangra Vida, é um título que evidentemente não tem similar, e é um título, né, original, e a partir desse título Sangra Vida vocês vão acessar gratuitamente esse conjunto de fragmentos. Isso para mostrar a importância dessa discussão sobre revoluções no Brasil. Não é verdade dizer que sempre prevaleceu uma visão ou contra-revolucionária ou negacionista em relação ao processo revolucionário. Mesmo entre representantes do que se poderia chamar de classe literária, etc., havia vozes importantes e vozes dissidentes, fora da ideologia paulista, por favor, que estavam muito empenhadas num esforço de compreensão desse universo dos que não tem voz, dos que não têm possibilidade de uma representação, etc. Como eu já disse para vocês, né, o último capítulo desse Revoluções Brasileiras é a Proclamação da República. Poucos anos depois, se vocês lerem o Sangra Vida, você vai ver que o próprio Gonzaga Duque estava completamente desiludido, né? É a geração dos desiludidos com a República. O Silva Jardim foi um outro exemplo importante. O Silva Jardim cometeu suicídio no vulcão Vesúvio,
depois de 2 anos da proclamação da República, eu estava completamente frustrado com os descaminhos desse processo de transformação no Brasil. Muito obrigado. Bom, passamos a palavra para o pesquisador Daines Carepovs. Carepovs. Vamos lá, aqui não deu certo porque deve ter. Alô? Agora deu. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente nesse evento que foi ideado pelo FUT, e é uma honra para mim estar ao lado também da professora Maria Ribeiro, e um prazer também conhecer o nosso querido vice-reitor. E a gente fez a ideia de fazer isso aqui. Obviamente os livros, assim, aparentemente eles têm uma disparidade, né? Mas nós temos atrás deles o Brasil, né? E aqui, no meu caso, eu fiz uma bibliografia que já estou há 40 anos fazendo isso, porque vocês sabem, tem gente que tem taras. Eu também confesso que tenho uma pelos livros. E ao longo desse período todo aqui, fui localizando livros, descobrindo as coisas. E nos anos em 86, o professor Edgar Carone lançou o livro Marxismo no Brasil. Esse livro eu comprei e fiquei lá consultando ele sempre que eu precisava, tudo. Sempre que eu achava uma coisa eu acrescia ali no livro, ou corrigia alguma coisa que estava ali. Bom, eu fiquei esse tempo todo corrigindo, acrescentando nesse livro. Na verdade, tive que comprar mais outro para continuar fazendo, e depois ainda num caderno de notas terminar isso. Então o volume da coisa cresceu. E alguns amigos me consultaram sobre a ideia de fazer uma segunda edição do livro do Carone. E, bom, no começo até aceitei a tarefa, mas depois eu percebi que a coisa ia ficar um pouco desmesurada. E também porque os marcos que o professor Carone propôs no livro dele, que eram de 1917 até 1964, esses marcos também eu achei que eles deveriam ser revistos, né? Primeiro, para baixo, né? Para baixo, aparentemente eu não tive lá muito sucesso em localizar coisas, consegui achar, claro, mas não consegui localizar muita coisa, em parte porque como o meu livro é uma bibliografia, e bibliografia é uma coisa árida, e ninguém lê bibliografias, então essa coisa a gente tem que... eu também tive que restringir essa bibliografia a coisa, o formato livro, folheto, né? Eu não pude ir atrás de artigos, nada disso, porque aí o negócio ia ficar enciclopédico, e nem 40 anos eu servi para resolver o problema. E, mas para baixo, né, de 1917, eu achei importante considerar uma observação que foi feita por várias pessoas, que é a de que as pessoas que se diziam socialistas vamos chamar assim, antes da Revolução Russa, eles
eles também são marxistas, né? Só que é aquele marxismo daquele tempo, de bolinha. Então tem umas coisas que a gente hoje, se examinar e falar, isso é marxismo, tal, então fica um pouco, às vezes, causa um certo estranhamento, mas acreditem, eles eram marxistas. E esses caras vieram para cá, 1848, 1881, vários vieram para cá e escreveram coisas, tal, e, enfim, uns viraram antroposóficos, umas coisas desse tipo, assim. E, enfim, eles foram se fazendo. E a produção deles se veiculava, sobretudo, através de jornais. Então, era muito jornal para, obviamente, nas condições precárias daquele Brasil. Nunca vamos esquecer que a maior herança que a monarquia, tão elogiada por muitas pessoas, foi 80% analfabetismo no Brasil. Essa foi a herança da turma de coroa na cabeça. Então, quando pensar em monarquia, por favor, não esqueçam disso. Não que o começo da República também tenha melhorado muito, mas andou um pouquinho, essa coisa andou um pouco melhor. Mas, enfim, as pessoas não tinham um grande público leitor, tinham, obviamente, pessoas que eles atingiam, mas atingiam pelos jornais, e o jornal, economicamente, era uma coisa mais fácil de se produzir do que um livro, né? Você gasta muito capital para aquele negócio ficar lá, sei lá quantos anos, né? O jornal é uma coisa que se vende, e eles tinham o hábito de fazer publicações seriadas, alguns até tinham uma prática de fazer o jornal com umas marquinhas de corte para a pessoa poder cortar e montar um livro lá, mas obviamente isso não vale como um livro, né? E, enfim, eu consegui localizar uma coisa, e para cima também eu considerei que era importante a observação feita pelo professor Roberto Schwartz de que entre 64 e 68 a esquerda tinha uma hegemonia cultural no Brasil. E isso não podia ser desconsiderado, né? Porque, como se trata de uma bibliografia voltada para reunir livros e brochuras relativos ao marxismo, você tinha que levar em consideração uma história cultural, né? E se você desconsiderar essa peculiaridade do Brasil, você não vai conseguir captar uma coisa que existia. Quando você olha a produção, você realmente vê que é um número muito grande de livros marxistas nesse tempo. Para vocês terem uma ideia, no 50º aniversário da Revolução Russa, uma editora, Saga, que era do Gasparian, lançou um livro de 3 volumes, A História da Revolução Russa, de Leon Trotsky. Vocês podem não acreditar, mas ele pagou um anúncio de uma página inteira com a capa do livro, assim. Vocês imaginam o que é isso, né? Não é pouca coisa, né? E é bem significativo isso, né? Aí, bom, às 5 acaba a conversa, aí não tem mais jeito. E, então, essas extremidades aumentaram relativamente à pesquisa, além do miolo que já tinha aumentado muito. Então, eu considerei que, na verdade, eu devia travar uma nova empreitada. E foi o que eu fiz. E na introdução do livro eu divido os períodos do Brasil, da história brasileira. Então temos assim, até no período do século XIX até 1917 temos uma linha de tempo. Depois de 17 até 30 outra linha, e curiosamente 17 do período, vamos dizer, desse primeiro período grande, assim, a gente pode considerar esses 2 primeiros períodos, a produção de esquerda marxista era muito pouca, porque aí também, além de se defrontar com o analfabetismo, no período republicano, esses autores se defrontaram com
alguém muito mais feroz do que o analfabetismo, que era a elite paulista, né? Que era uma coisa terrível. Assim, você tem várias memórias de antigos militantes, eles descrevem quando a polícia invadia os locais, uma das primeiras coisas que eles faziam era destruir bibliotecas. Eles simplesmente destruíam, não era aquela coisa que acontece depois de 30, tem uma outra peculiaridade que os livros eram apreendidos para processos judiciais, mas pelo menos eles minimamente sobreviviam de alguma maneira. Então, este período vai até 30, e em 30 aí começa a ter um boom na publicação desses livros, né? Mas no começo é um pouco curioso também, porque o primeiro livro de grande sucesso foi aquele livro do John Reed, lá, 10 Dias que Abalaram o Mundo. E eles publicaram este livro, mas adotaram uma estratégia. Ele foi publicado aqui em São Paulo, só que eles davam o local de publicação como sendo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Por quê? Porque eles queriam dizer acenar para os polícias daqui de São Paulo: ó, agora está saindo na terra do chefe, hein? Comportem-se. E efetivamente, assim, na segunda e terceira edição já aparece São Paulo, tal. Assim, um período de, acho que 6 meses, publicaram 3 edições desse livro. Assim. Tem resenha da Tarsila do Amaral, para vocês terem uma ideia, da Pagu, enfim, tem causou muito interesse esse livro. E começa a haver uma produção. Não é que a repressão que existia na República Velha deixasse de atuar, mas obviamente nesses momentos eles tinham normalmente a prática era ficar observando. Quando vocês vão consultar os arquivos lá do DOPS, vocês veem lá, todas as editoras têm prontuários. Os caras falando: esse sujeito aqui está vendendo livro desse jeito, não sei o que, ele vende livro por correio, não sei mais o que. Eles acompanhavam, mas também de vez em quando davam uns chiliques autoritários neles, e eles invadiam gráficas e destruíam essas gráficas, né? Numa que tinha um nome curioso de Martin Glenn, Marx, Engels e Lenin, era que eles destruíram essa editora, e é aquela coisa, né? Eles acertaram no que eles viram, mas não perceberam o que eles não viram ali. E essa editora é para ser editora da Internacional Comunista aqui no Brasil. Tinha muito dinheiro, os primeiros 2, 3 livros que eles lançaram, tiragens muito grandes e tal, mas aí, enfim, depois desse insucesso, essa editora não prosseguiu, e a Internacional Comunista também nunca mais teve essa prática de, aqui no Brasil, subsidiar editoras. Isso só vai ocorrer depois de 45 com a editora Vitória, que era uma editora claramente vinculada ao Partido Comunista, né? Obviamente não se sabe o subsídio disso, né? Mas enfim, isso existia. E isso vai até 35, aí depois de 35 tem lá a repressão às revoltas militares comunistas, e 37 Estado Novo, e aí essa produção baixa, assim. Aí 45 sobe de novo, vai até 64. Aí chega a 64, tem uma pequena queda no ano de 64, e depois sobe novamente até 68. Assim. É o período que tem maior produção, maior índice de livros publicados por ano, assim, é um negócio assim, muito fora do que existia antes, né? E, enfim, essa bibliografia, eu já disse, alguém já ouviu aqui, mas eu vou repetir. A bibliografia não é uma coisa que se leia, né? Nem eu vou recomendar isso para vocês. Ninguém lê dicionário também e tal. Mas o que eu faço, o que eu fiz, eu julgo ter feito, e eu vou usar uma imagem futebolística, é que eu estou batendo escanteio. Agora, quem vai pegar isso e fazer o seu gol de cabeça lá na área e, enfim, levar todas as devidas e honradas missões, é quem vai fazer uso desse livro. Então, essa é que eu vejo, vamos dizer assim, a grande função de uma bibliografia. Ela serve para propósitos, enfim, os mais variados. Você pode olhar, sei lá,
Eu quero ver lá os autores de capa de livro, eu quero ver tradutor, eu quero ver editora, não sei o quê. O ângulo que você quiser, e a maioria desses ângulos, no que se refere à literatura marxista, ela não está muito explorada. Assim. Tem um outro estudo aqui, pontual, sobre editoras marxistas, tal, mas mesmo dentro dessas editoras, elas não são trabalhadas. Por exemplo, a Vitória tem ela começou em 47 e foi até 64. Só que no começo dos anos 60, todo o aspecto gráfico da Vitória muda. Um negócio é inacreditável quando você vê, sabe, livros de período anterior, assim, aqueles livros só com nome do autor, uma corzinha lá, o nome da editora Vitória e acabou. Não tem mais nada disso. Obviamente tem umas edições especiais, né? A biografia do Jorge Amado, do Prestes, o livro de textos do Prestes, essas coisas. Mas enfim, afora isso, você não tinha, vamos dizer assim, um capricho visual, né? E depois, no começo de 60, tem isso, né? O que leva à questão também, bom, obviamente se eles estão fazendo isso, eles também estão levando em conta o mercado, o tal do mercado. Então, é um paradoxo que resta ser examinado com mais profundidade. E, enfim, foi, em geral, a coisa do livro. Por fim, eu queria só, primeiro, marcar uma coisa que eu mantive neste livro, que tem no livro do Carone, que bom, o objetivo aqui é estudar, reunir os livros que tratam de marxismo, das ideias de Marx no Brasil. Mas também não é só vamos dizer, os marxistas estrito sensu, Marx, Lenin, Stalin, Trotsky, não sei o quê. Não é isso. Também entram nessa coisa tem gente que conversa com os marxistas, tem divergências, tudo, mas é uma conversa, né, assim. E tem também, que a grande maioria desses livros, que são aqueles padres e aqueles militares que ficam urrando, babando, enfim, são umas coisas até... É bom lavar a mão sempre que a gente pega num livro desses, assim. E, enfim, é uma coisa que eu observei que no livro Carone existia e também achei importante manter esse quesito, né? O que eu não adotei em relação à estruturação do livro foi o Carone. Ele dividiu os livros em história, economia, não sei o quê. E quando você examina, você vê alguns livros que você olha assim, está em economia, mas tem história nesse negócio aqui. Aí, para não ficar fatiando um livro em 10 pedaços, tem livros que tem essa multifacidade. E eu simplesmente fiz os livros em ordem de autor. E também procurei identificar o maior número possível de autores, né? O livro do Carone tem aquele livro Fulano Organizador, ponto. Você não sabe quem está lá dentro. Eu coloquei as pessoas que estavam lá dentro. Ou então aquele et alia, aquele latinório lá. Então, o et alia todo, exceto, acho que 3 casos só que eu não coloquei, porque aí ia ficar, sei lá, 4, 5 páginas só com o nome de pessoas ali. O resto eu procurei identificar todos. Então é uma maneira também de a gente, através desse contato com esse universo de autores que estão ali registrados, poder ter uma ideia maior do que foi a penetração, a transmissão das ideias de Marx no Brasil. E eu acho que esse foi um trabalho que eu me desencumbi bem, mas como eu observei dentro e na dedicatória também, eu dediquei o livro ao Sísifo, né? É um negócio que nunca acaba.
Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Eu estou aqui pedindo mais um tempinho para a Melina. Eu fui a primeira a falar. Eu queria agradecer o Leandro, da editora Unesp, que está aqui. E meu livro vai vender pela capa. Está todo mundo adorando a capa. E ele tem toda a culpa nisso. Enfim, queria agradecer muito. E como eu não falei eu falei dos protagonistas, mas não falei dos intérpretes, né? Dos intérpretes, o Marcelo como um deles, de 68. Eu queria deixar registrado que eu fiz a última entrevista do professor Reginaldo Moraes. Ah, sim. Logo em seguida, ele foi para outro plano, mas a entrevista não só dele, mas de todos, está na íntegra aqui. É impressionante também o que ele viveu, esse movimento secundarista, e mostrando muito a influência da igreja, né? Enfim, vale a pena lê-lo. Para mim valeu muito a pena conhecê-lo. Bom, nós abrimos então para debate. Quem tiver perguntas pode levantar a mão que eu levo o microfone à plateia. Temos perguntas? A gente quer ler os livros. Você quer ler antes, né? Bom, eu tenho duas perguntas breves também. Primeiramente para o professor Francisco Fucci, né, sobre as revoluções brasileiras. A professora Maria estava comentando sobre o contexto conflituoso que vivemos no Brasil em 2013, em 2014, né? Naquela ocasião eu era professora de ensino básico e eu ouvi em muitos momentos que o Brasil não é um país afeito a revoluções. E muito de alunos, né, alunos de ensino médio, ensino fundamental. Por isso eu acho esse livro de uma extrema importância e eu gostaria, professor, que o senhor, também conheço a trajetória militante, se o senhor tem algum destaque para as revoluções operárias no século XX, né, no Brasil, não só em São Paulo, como é uma batalha do senhor, né? E complementando também, gostaria de perguntar ao Daines como que foi a sua abordagem para a historiografia, ou, na verdade, a literatura trotskista dentro do marxismo. Como que foi essa dificuldade, né? Então, são essas perguntas. Professor Daines, quer falar? Professor Daines? Não, pode falar. Tá bem. Bom, olha, muito obrigado aí pela questão. Bom, o livro Revoluções Brasileiras, ele tem como último capítulo a Proclamação da República, porque ele foi editado em 1898. Depois de uma segunda edição em 1905, nós fizemos uma edição bem sucedida pela Unesp, isso precisaria dizer, em 2018, nos 100 anos da primeira edição. Essa edição já estava completamente esgotada há muito tempo, foi por isso que a editora decidiu, de comum acordo, que a gente preparasse, né, com uma revisão, com uma ampliação, uma nova edição. Aqui consta a segunda edição da Unesp. Em vida do autor foram 2 edições, e é impressionante, porque também depois de 1905 desapareceu, né? Não teve outras publicações, não teve mais impacto esse livro. Então por isso que a gente, em 2018, resolveu editar, e a capa lá era Antônio Parreiras, né, um grande artista de Niterói, que fez uma pintura muito conhecida hoje, está no Museu Afro-Brasil, para quem não conhece, uma pintura do Zumbi dos Palmares, né? A professora Vera Lins adora essa pintura, com todas as razões, mas enfim, da primeira edição para essa nós tivemos que mudar a capa, etc. Então aqui já é outra capa. Bom, as revoluções operárias do século XX, tem esse trabalho que eu fiz, né, originalmente como trabalho de mestrado na Unicamp, nos anos 70,
Nem Pátria Nem Patrão, né? Vida Operária, Memória, Cultura no Brasil, Literatura no Brasil. Quer dizer, isso foi graças, mais uma vez, né, professora Maria Ribeiro do Vale, especialmente, ao Centro de Documentação. No caso, o Arquivo de Gagliorotti, que é um arquivo originalmente processado e colecionado por um militante anarquista, operário tipográfico, né, de Gagliorotti. Ele ficou a vida toda colecionando jornais e revistas que já não existiam mais, que já não se tinha mais referências, né? Ele foi um militante anarquista, mas com muito diálogo com os militantes comunistas e socialistas naquele momento, né? E tanto é que o Edgar Rodrigues, foragido da ditadura do Salazar em Portugal, chega ao Brasil, procura Edgar Gagliorotti, e Edgar Gagliorotti falou: olha, você pode conversar também com Astrogildo Pereira, que ele é um grande líder, né? Então tinha toda essa geração, uma geração muito interessante, tinha divergência e tal, mas eles mantinham uma referência muito importante. Bom, o Arquivo de Gagliorotti, eu digo, é uma das histórias de sucesso da academia brasileira, né? Eu era aluno de graduação, fazia uma iniciação científica e graças ao Paulo Sérgio Pinheiro e ao professor Michael Hall, né, brasilianista que acabava de chegar ao Brasil e a Campinas, esse arquivo foi adquirido dos herdeiros de Gagliorotti, que morreu de causas naturais em 1968, e foi adquirido pela Unicamp em 1974. Eu digo isso, não é que eu não, longe de vestir a camiseta da Unicamp, porque realmente, naquele momento, esse arquivo estava prestes a ser vendido para a Universidade do Texas, para a Austin, a preço de dólar. Então, os professores que levaram à frente essa aquisição convenceram a reitoria da Unicamp, é um reitor, digamos, de perfil conservador, o reitor Zeferino Vaz, e convenceram a diretoria científica da FAPESP, talvez naquele tempo mais fácil do que hoje, a adquirirem esse arquivo, né? E houve realmente um aporte considerável de recursos, e esse arquivo abriu a possibilidade dessas pesquisas. Bom, o Nem Pátria Nem Patrão trabalha justamente com essas revoluções não oficiais, né? E mostra que existe uma vida operária, movimento operário, né? E propostas de socialismo muito antes do surgimento do Partido Comunista no Brasil, né? E até depois, etc., pelo menos até 1935, a presença das correntes socialistas, das correntes libertárias, das correntes anarquistas era muito importante para não falar de hegemônicas no movimento operário brasileiro, né? Então é isso. Esse livro também, graças mais uma vez ao esforço da Unesp, já está numa 4ª edição, revista e ampliada. Eu tento anexar outros estudos que eu fiz, né? Hoje em dia a produção acadêmica se mede por número de artigos, né? Então você tem que publicar artigos avulsos, e esses artigos eles ficam dispersos em revistas que ninguém lê, como bem lembrava o professor Robert Schwartz, numa banca. Então, eu tento juntar esses arquivos, às vezes o livro fica um pouco mais pesado, mas pelo menos o pesquisador de hoje tem acesso a esse conjunto de materiais, né? Então é isso, Nem Pátria Nem Patrão está aí para ninguém botar defeito na presença e na participação e na atuação da classe operária muito antes de 1930 e também depois de 1930. Obrigado. Bom, em relação a essa questão, antes eu gostaria de falar também a influência do arquivo Edgar Loireau e também do trabalho do Fute, né, que quando ele saiu eu já fiquei lendo assim fabuloso aquilo lá. E o Loireau é um arquivo que comecei a frequentar em 78, eu acho, assim, um tempo que era uma salinha de consulta e tinha 2 salas ao lado onde as coisas estavam arquivadas ali. E naquele tempo você, obviamente não tinha celular, né? A gente não podia xerocar, tirar xerox, aquelas coisas, e nem podia também fotografar, eles não deixavam, por alguma razão. Então no começo era muito gozado. No caso, fazia o método antigo, copiava coisas até
sangrar os dedos. Mas tinha gente ali que gravava, então é muito gozado, assim. A gente tem, inclusive aqui no acervo do CEMAP tem umas 2 ou 3 dessas gravações de pessoas que leram coisa no erro lá. E era uma coisa fabulosa. Assim. Hoje o erro é uma coisa, enfim, cresceu muito e tal, enfim, ampliou seu escopo de pesquisas e tal, então é uma coisa fabulosa assim também. Assim como o CEDEM, que hoje a gente tem aqui também uma instituição que, enfim, não só deu abrigo ao CEMAP, do qual eu faço parte, o Centro Mário Pedrosa, mas também uma série de outros arquivos, né? Então, por exemplo, aqui tem o arquivo, as MOB, né? Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro, que é a sigla em italiano deles, porque ele estava no exílio em Roma, o arquivo do Astrogildo Pereira. E nós também temos lá as coisas do Mário Pedrosa, do Fulvio Abramo, também ajudamos a trazer para cá as coisas do livro Xavier. Então eu sempre me divirto imaginar como é que é a noite aqui os fantasmas se divertem. Eles ficam se... E, bom, com relação ao trabalho dos livros dos trotskistas, também esse, como os outros, né, mas esse tinha uma peculiaridade que eram mais difíceis de encontrar, né? Uma das coisas assim, que ajudou bastante também foi, nesse sentido, foi a biblioteca do livro Xavier, que está aqui, que é do CEDEM, que foi uma pessoa que ele era o arquivista do grupo, do primeiro grupo trotskista no Brasil, e ele tinha era meio, enfim, um pouco, vamos dizer assim, meio chato de falar isso, mas enfim, era, ao mesmo tempo que na verdade é um pouco cruel, na verdade, né? Porque o livro Xavier, eu acho que aqui quase ninguém conheceu ele, né? O livro Xavier era um jovem que veio do Ceará para o Rio de Janeiro para estudar na Faculdade de Direito. E em 18 ele pega a gripe espanhola, né? E ele fica hemiplégico, né? Então a vida toda ele andava com uma bengalinha, arrastando, né? Então no final da vida as coisas foram piorando para ele. Mas de certa maneira, quando ele está dentro do grupo trotskista, aquilo é uma coisa que é uma proteção, porque ninguém mexia nele, sabe? Coitadinho ali, não sei o que, a polícia nunca fazia nada. De vez em quando ele ia para a polícia lá falar alguma coisa, obviamente ele não falava nada. Mas toda a documentação do movimento trotskista no Brasil ficou com ele. Uma coisa assim, inacreditável. Assim, você não consegue imaginar. A gente sempre, para quem, como eu, pesquisou a história do trotskismo no Brasil, a gente sempre ouvia falar, os antigos militantes falavam, tem isso aqui, sabe, tinha o Mário Pedrosa que leu o livro Xavier, não sei o quê, vários contavam essa história, e a gente acabou encontrando essas cartas no arquivo do livro. Então, sabe, uma beleza, assim, vocês imaginar que essas coisas que eram uma correspondência de gente, essa em particular do livro com o Mário Pedrosa, quando o Mário está na Alemanha. Ele ia para Moscou para fazer escola leninista, ficou doente e não prosseguiu viagem e também acabou se prestando mais atenção nas ideias do Trotsky, mas que ele já conhecia daqui do Brasil. O Mário Pedrosa, o livro Xavier, liam uma série de publicações que vinham da Europa, que também estavam já no caminho de cindir com o Partido Comunista, né? Fazer oposição de esquerda. Mas ele já tinha uma ideia, assim, mas ele só conversava. Quando chega lá, ele começa a perceber como é que era aquela coisa que era meio barra pesada no soviético, e também era muito forte na Alemanha, né? Então ele vai percebendo como é que era aquilo. Mesmo assim, ele pega e ele atua no Partido Comunista Alemão. Ele participa lá de manifestações e combates com os nazistas. Né? Nesse tempo, os nazistas já estavam naquele processo de conquistar Berlim. Né?
Era uma coisa assim. Um dia, se vocês tiverem paciência, ler alguns livros de como é que os nazistas conquistaram, assim, é um negócio, uma artimanha assim, fabulosa. Assim. Eles foram ocupando bares onde o pessoal de esquerda se reunia, entravam lá, invadiam, quebravam tudo, e depois eles ficavam lá e transformavam aquilo em lugar onde eles armazenavam os seus revólveres, suas facas e não sei mais o que. E eles foram jogando a esquerda para fora da periferia de Berlim. E eles começaram a cercar Berlim desse jeito, assim, né? Esses caras não eram bobos, não. E, enfim, e aí ele vai estar lá em Berlim, e aí ele começa também, do lado do ponto de vista do Partido Comunista, ele também começa a se dar conta do que estava acontecendo dentro do Partido Comunista da União Soviética, né? E depois que ele sai de Berlim, vai para Paris, e lá em Paris ele adere formalmente à oposição de esquerda, vem para cá, para o Brasil, decidido a ajudar a constituir uma seção brasileira, tudo. Mas nesse período que ele está em Berlim, é uma correspondência muito interessante, porque é uma correspondência de dois amigos, então eles conversam de tudo, assim, enfim, o que estava acontecendo, o Mário Pedrosa contava o que estava acontecendo por lá, também conta o que ele estava lendo, as coisas as pessoas que ele encontrava, que não necessariamente pertenciam ao universo estrito da política, né? Então, por exemplo, tem uma carta lá que ele narra o dia que ele conheceu os surrealistas em Paris. Ele tinha ido para Paris porque a cunhada dele, a Elsie Houston, ia casar com um dos surrealistas, né? O Benjamin Perret. Então ele tem uma carta e fala, olha, esse aqui é desse jeito, esse aqui não, esse aqui... A gente pensava que ele era assim, mas ele não é, não. É falso, a imagem que ele transmitia não era essa, tal. É uma carta muito interessante, são umas cartas bem interessantes. E quando essa coisa, enfim, acaba vindo para cá, para o CEDEM, aí então é um negócio, assim, é fabuloso, assim. Bom, teve o trabalho do professor Castilho, que foi o primeiro pesquisador que teve acesso a esse acervo, né? Então, Solidão Revolucionária, que é um livro muito fino, assim, do ponto de vista da história intelectual brasileira, como é que essas ideias que eles discutiam, como é que eles circulavam aqui, como é que a formação que eles conseguiram, os livros que eles liam, as revistas que eles liam, e tudo foi guardado pelo Lívio. Provavelmente, boa parte daquilo fosse do Mário Pedrosa, mas, enfim, foi ele que guardou as coisas e está lá, e ele cuidou, então é nada mais justo que acreditar a ele essa preservação. E, bom, aí, de qualquer maneira, através dele, consegui ter acesso a uma série de livros também, aquela coisa que a gente ouve falar que também tem uma coisa que, bom, para quem gosta de livro, passear em sebos é uma delícia, né? Você ficar lá fuçando coisas, encontrando coisas, achar coisas inesperadas, tudo isso é uma... E esse trabalho também, esse trabalho de garimpo, eu levei a série e também consegui uma série de coisas, a partir, obviamente, de coisas que você escuta uma coisa aqui, aquilo vai em cadeia com outras, e aí você vai conectando as coisas e vai fazendo formando esse espectro, assim, tanto para os livros dos trotskistas e de Trotsky, como dos outros. Também foi basicamente a mesma coisa. No caso dos trotskistas, o arquivo do Livro Xavier foi um ponto importante em partida, né? Sim. Então é isso. Convido a todos para conhecer o arquivo do livro, a biblioteca do livro, que está disponível para consulta, para pesquisa aqui no CEDEM, né? Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de todos. Convido agora para um pequeno coffee break, né, após o lançamento. Foi uma tarde muito agradável e produtiva. Obrigado. E parabéns pelos livros. Obrigado. E declaro encerrada a sessão.
Olha, é um grande prazer. Felicidades aí, bom trabalho. Obrigado. Parabéns a vocês todos. Obrigado. Civil, né? Quando formaram, eu era instrutora da deficiência, depois técnica, vocês ficam se você já era desenhado. Sim, desde sempre. Conta a corrida da história.